Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Dessa feita, nós leremos dos versos 40 até o verso número 45. A cura de um leproso. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Hoje nós vamos concluir o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, né? Não estamos com pressa, vamos caminhando, aprendendo da parte do Senhor, não é? Nós passamos aqui, eu acho que aproximadamente 2 anos ou um pouco mais em Apocalipse, né? Então, vamos aqui continuar aprendendo o Evangelho de Marcos. Fomos para os Salmos Reais, né? Lembro bem, a gente foi para os Salmos Reais e agora estamos nesse Santo Evangelho. E o nosso propósito é chegar até o final, né? Deus nos dê vida, Deus abençoe a igreja, que juntos possamos aprender. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40, a palavra do Senhor nos diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos a Ti e te pedimos: sê conosco, para que aprendamos, ó Deus, as verdades benditas do Evangelho, possamos amar essas verdades e vivê-las no poder do Espírito Santo. Abençoa a Tua igreja, fala conosco, Tu sabes a necessidade de cada um que está aqui. Tu sabes o que cada um precisa ouvir de Ti, e Tu foi quem nos trouxe aqui, nos convocou para falar conosco, porque Tu és o pastor e bispo de nossas almas. Ajuda-nos essa noite, mais uma vez, Deus da glória, em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós consideramos em nosso sermão anterior a importância de pararmos, né, e considerarmos a prioridade da comunhão com Deus entre as muitas demandas da nossa vida. O texto que nós consideramos no domingo passado foi sobre quando o mestre se retirou para lugar ermo, lugar deserto, e ali ele orava. E de fato nós vemos, né, a importância disso para as nossas vidas como crentes, buscarmos a presença do Senhor. Mas uma coisa interessante nós observamos ali, no capítulo 1, no verso de número 37, é que disseram para o mestre assim: todos te buscam. Então, Pedro, os discípulos ali, os demais, as multidões, o texto fala que procuravam ele diligentemente, né? E isso me chamou a atenção para algo interessante, que Marcos traz esse relato do leproso aqui logo na sequência. Ou seja, muitas pessoas buscam a Cristo. Naqueles dias também foi assim. Mas como se aproximar corretamente do Mestre e ser agraciado com o seu toque de amor? Interessante isso. Por quê? Porque os evangelhos vão apresentar para nós muitas pessoas que foram beneficiadas pela vinda de Cristo aqui. E algumas mesmo que foram beneficiadas sem serem necessariamente salvas. Nós falamos sobre isso em nosso sermão passado. Mas acontece algo muito importante aqui com esse leproso, que essa aproximação desse homem de Cristo, essa busca desse homem por Cristo, fez com que esse milagre, dentre os muitos que Cristo efetuou, fosse registrado nos 3 evangelhos. Tanto em Mateus, Marcos e Lucas, falam dessa cura.
E foi muito tocante a maneira como esse homem se aproximou de Cristo. As circunstâncias são muito singulares. E elas nos apresentam, aqui eu creio, como nós devemos nos aproximar de Cristo. Como devemos nos achegar a Ele. O que nós podemos esperar dele quando nos achegamos a Ele de forma adequada. Né? E o que Ele espera de nós? Uma vez que nós temos esse encontro com Ele, esse contato com Ele, o que Ele demanda de nossas vidas. Veja, o texto diz no versículo 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Sempre que nós consideramos a beleza de um encontro autêntico com Deus verdadeiro, nós percebemos que sempre ocorre uma visão correta do homem acerca de si mesmo e uma visão correta de quem Deus é. Isso é o que nós podemos observar no registro bíblico. Ou seja, todo homem que de fato tem um encontro autêntico com Cristo se enxerga e vê quem Deus é. Isso nós podemos observar em todo o contexto da Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Né? O texto que eu gosto muito de trazer à memória é o texto do profeta Isaías, né, no capítulo 6, quando ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, está escrito lá. E quando ele diz, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a primeira coisa que ele disse foi o quê? Ai de quem? De mim, que sou o quê? Pecador, um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então a visão de quem Deus é, a visão correta, aqueles que de fato são impactados, porque enxergam, têm os olhos abertos, os olhos do coração, eles veem a Deus e veem a si mesmos. Lembra das Institutas? Já mencionei aqui para os irmãos, Calvino, logo na abertura, Calvino vai dizer assim, a suma de todo conhecimento verdadeiro é conhecer a Deus e conhecer a si próprio. Conhece a Deus e conhece a ti mesmo. Então esse leproso aqui, esse homem, ele era de fato um pária na sociedade. É-nos dito apenas que ele é um leproso. Não se menciona seu nome. De fato, o seu sofrimento e a sua miséria se tornam sua identidade, porque o texto diz, aproximou-se dele um leproso. Qual o nome desse leproso? O texto não diz. Se ele tinha família, o texto não diz. Há quanto tempo ele é leproso, não se diz. Ele mesmo não se apresenta. Ele não é nada e nem ninguém em seu contexto social. E sabia ser um pecador, acometido de uma moléstia, que o anulara em todo o seu viver. Interessante isso. A lepra em Israel, até mesmo a terminologia aqui, ela deixava a pessoa totalmente à margem da sociedade. Ela era excluída do templo, ela não podia entrar no templo, ela não podia adorar junto com o povo e nem podia conviver com seus familiares. Aquele homem era realmente alguém fragilizado em todo o seu ser, no aspecto social, emocional. Ele era um homem que vivia isolado. A lei mandava que ele rasgasse as suas vestes, desgrenhasse seu cabelo, colocasse um pano à frente do seu bigode, que já era também desonroso para um judeu, cobria sua barba, e gritasse, sempre que alguém se aproximasse, imundo, imundo. Era assim que esse homem vivia. Agora pensem nisso. Para nós é algo totalmente, distante da nossa realidade. Mas ele não culpa a nada nem a ninguém. Ele não chega diante de Cristo questionando a lei de Moisés, ele não chega diante de Cristo questionando o trato dos judeus para com ele, ele não se vitimiza, ele não tem a humildade ao contrário, estão fazendo isso comigo, estão me maltratando, não. O texto diz que ele roga, ele se lança de joelhos aos pés do Senhor. Isso é uma atitude de humildade e de reconhecimento de que ele está diante de alguém que é maior do que ele e que ele de fato é um pobre, miserável pecador. Ele expressa com a sua postura, com a sua expressão corporal, a visão que ele tinha de si como alguém impuro e indigno. E é isso que é muito maravilhoso na aproximação desse homem diante
do Mestre. Os irmãos lembram do que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, né? Miserável homem que sou. Todos que verdadeiramente, irmãos, enxergam, veem a si mesmos em profunda miséria. Eu sei que hoje, graças a Deus, nós não somos acometidos, né? Hoje em dia existem tantos tratamentos, mas a visão correta de quem Deus é revela o estado deplorável da lepra espiritual, que é o pecado, porque para isso apontava a lei cerimonial. Ou seja, destacando a realidade do pecado que cobria esse homem, como diz o evangelista. Veja, eu acredito que seja Lucas, capítulo de número 5, no texto paralelo. Lucas nos diz assim, no capítulo 5, no versículo 12: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E essa ideia de ser coberto de lepra, da sua cabeça até os seus pés, destaca para nós, sim, a nossa realidade como pecadores. A percepção de que nós somos miseráveis, sujos. De fato, a visão de Deus faz com que nós nos enxerguemos assim e devemos nos lançar aos seus pés. Esse estado deplorável, o nosso pecado, ele anula todo o nosso viver com Deus e com o próximo. É exatamente isso que acontece. A ideia aqui do texto, veja, a lepra isolou esse homem do culto e dos seus irmãos. O pecado faz isso conosco. Ele nos afasta da adoração e nos afasta de uma vida com o nosso próximo de forma agradável a Deus. Então ele percebe isso. Ele enxerga que ele pode encontrar em Cristo, enxergando quem Cristo é, a cura para a sua vida, a cura para os seus pecados, a cura para todo o seu dilema social. Por isso que nós devemos clamar a Deus, devemos de fato nos lançarmos aos seus pés e suplicarmos por sua misericórdia. Ou seja, você pode estar aqui essa noite e não estar com uma enfermidade como essa, graças a Deus por isso. Mas como está a sua alma? Você consegue enxergar os males que acometem a sua alma? A culpa, a tristeza, a angústia, a decepção, tantas coisas mais que afligem hoje a humanidade e que só podem ser percebidas de forma correta à luz do encontro autêntico com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A visão de quem era Cristo, veja, ele viu quem ele era, à luz de quem ele, claro, enxergou, ou seja, o Senhor Jesus. Levou ele à adoração. Ele vê quem ele é e ele vê quem Cristo é. Por isso que no versículo 40 diz que ele se coloca de joelhos. Outro evangelista vai dizer que ele o adorou. Existe culto aqui. Um judeu, irmão, só se curvava em adoração ante o Deus verdadeiro. O leproso viu ali mais que um homem. E isso pode ser constatado pela fala dele a Cristo, quando ele diz: se quiseres, podes. Ou seja, ele entende que Cristo tem o poder. Ele não é apenas um homem. Se o seu querer assim for de curá-lo, ele poderia fazê-lo. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, quando ele diz assim, que Deus é quem efetua em vós o quê? Tanto o querer como realizar. Se quiseres, podes. Deus é quem efetua o querer, Deus é quem efetua o realizar. Ele entendeu que Cristo tinha o poder, e se assim ele o quisesse, assim ele o curaria. Curar alguém de lepra era considerado impossível naqueles dias. Impossível. Por isso que o cidadão, enfim, o homem ou a mulher cometido pela lepra, eram isolados totalmente da sociedade. De fato, era um milagre da magnitude de uma ressurreição. Porque alguém voltar da comunidade de leprosos e conviver novamente com a igreja, enfim, com os irmãos no templo, era como se aquele homem estivesse morto e tivesse voltado à vida. E ele disse que Jesus podia fazer isso. Ele disse que Jesus podia mudar a história dele. Ele sabia que não se tratava apenas de mais um rabi, de mais um mestre, de mais alguém que detinha qualquer conhecimento e que estava ali arrebanhando um séquito para os seus próprios interesses.
Versículo de número 41 diz que, aliás, versículo número 42, diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. E a ideia aqui, irmãos, é que o leproso ficou limpo imediatamente. A lepra bateu em retirada. Ou seja, de fato, Cristo, aquele homem enxergou quem Cristo era. Dentre as muitas pessoas que estavam na multidão, não eram todos que enxergavam quem Cristo era. Não eram. Os irmãos lembram que quando ele está indo curar, ressuscitar de fato a filha de Jairo, a multidão apertava e uma mulher o tocou, ele disse: alguém me tocou. Os irmãos lembram disso, texto sagrado? Ele disse: mestre, todo isso aqui, que observação sem sentido, né? Ele disse: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Não são todos que de fato têm um conhecimento intelectual, ou que sabem quem Cristo é, que de fato se aproximam dele e experimentam o poder de Deus em sua vida. Como se aproximar de forma correta diante de Deus? Reconhecendo a miséria dos seus pecados, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que nós não temos o que argumentar, como vai dizer o profeta Jeremias para nós no livro de Lamentações: do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então Jeremias relata isso para nós, e isso é um fato. Esse homem chega reconhecendo a sua miséria, prostra aos pés de Cristo, numa atitude que denota a sua necessidade, e reconhece, claro, vendo a sua divindade, aquele que poderia transformá-lo, aquele que poderia realmente restaurá-lo. É assim que você se enxerga? Como você se vê? Como nós nos vemos? Eu creio, irmãos, que um dos grandes problemas que nós temos na nossa vida como cristãos é o autoconceito, de fato, a ideia que nós temos de nós muito elevada. Nós achamos que nós somos pessoas muito importantes. Nós achamos que somos pessoas muito grandes. Nós não conseguimos lidar com os revés da nossa vida, de modo que enxergamos que, do lado de cada eternidade, por sermos pecadores, o fato de nós não termos sido lançados no inferno imediatamente, já é bondade e graça de Deus. É por isso que as verdades de uma teologia saudável devem ser aplicadas no nosso dia a dia. Muitas vezes, quando eu me deparo com situações nas quais eu entendo que estou sendo humilhado, maltratado, eu digo: meu Deus, se Cristo, o Senhor da glória, o perfeito Filho de Deus, passou pelo que passou, quem sou eu? Meu Deus, eu merecia estar coberto aqui de lepra também, a semelhança desse homem. Eu merecia um inferno. Então nós muitas vezes não conseguimos nos enxergar, não conseguimos enxergar a Deus, porque a visão que temos de nós mesmos é muito grandiosa, e não nos achegamos a Deus nos prostrando em humildade, reconhecedores dos nossos pecados, ainda que males estejam nos acometendo. E por conta disso perdemos a oportunidade de contemplá-lo, de adorá-lo. Porque Tiago vai dizer para nós, veja Tiago capítulo 4, abra comigo a escritura. Ele diz assim, eu ia citar, mas é importante também os irmãos abrirem o santo livro. Tiago capítulo 4, ele vai dizer para nós isso. Olha o que está escrito. A partir do versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Olha a linguagem aqui, Tiago trazendo a doutrina do que o leproso estava fazendo. Chegai-vos a Deus, e ele o quê? Se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Foi isso que o leproso fez.
Ele tinha tudo para ser um homem amargurado, ele tinha tudo para questionar a própria lei de Moisés, que estabelecia esse tratamento para com ele. Isso ele não faz, mas ele chega diante de Cristo e diz: eu sei que tu és poderoso para transformar a minha vida. Eu sei que se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele adora o Senhor, mesmo ainda coberto de lepra, e recebe a sua bênção, a sua vitória, a sua libertação. Se você enxergar o Senhor Deus essa noite, a prova disso é que você enxergará quem você é. Adorar a Ele, reconhecer que Ele é poderoso para transformar a sua vida. Isso de fato será saúde para você. Afirme isso essa noite e creia na boa vontade de Deus, que é poderosa. Por isso que Ele disse: se quiseres, podes. Evangelho de Marcos capítulo 1, volta comigo. Ele se aproxima de Cristo, ele se aproxima de forma correta, e ele vê a resposta de Cristo, e de fato, como nós vimos em Tiago, a aproximação de Cristo dele. Versículo 41 do Evangelho de Marcos diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. A nossa tradução, ela tenta expressar o termo utilizado por Marcos aqui, que destaca uma comoção que mexeu literalmente com as entranhas de Cristo, com as vísceras do Mestre. Isso nos mostra que Jesus não é indiferente à miséria humana. Ele sentiu realmente a condição deplorável daquele homem e ele ficou extremamente constrangido. Algumas versões mais antigas dizem até que ele ficou indignado, né? Pelo fato, alguns vão entender, do pecado, da miséria, como se acentuara na vida daquele homem. Mas o fato é que o coração de Cristo, isso é muito maravilhoso, tem uma atração pela nossa miséria. Ele se compadece da nossa miséria. Quando nós pensamos que o nosso pior afasta Deus, pelo contrário, isso o atrai. Porque a nossa mentalidade é aquilo que não nos agrada, né, aquilo que é feio, seja moralmente falando, né, seja em que contexto for, nós temos uma repulsa. Cristo olha para a condição daquele homem e ele se compadece profundamente. De fato, a palavra aqui destaca que as suas entranhas, palavra essa no grego que pode destacar os rins, o fígado, coração, enfim, o intestino. Cristo foi movido por aquilo ali, intensamente. E o Senhor, então, o texto nos mostra que Ele foi muito mais além. O texto diz que Ele estendeu a mão e tocou aquele homem. E aqui vem algo maravilhoso, porque antes mesmo da cura, Cristo estabelece um relacionamento com ele. Esse toque é um toque, sabe de quê, irmãos? De alguém que há muito tempo não havia sido tocado. Ninguém chegou nele. A gente cumprimenta, pega na mão, né? A gente dá aquele tapinha no ombro, né? Algumas irmãs abraçam outra irmã. Eu até vi o pessoal fazer assim com o dedo, né? Assim nas costas, né? Um gesto assim de carinho, né? O fato é que nós precisamos do toque, né? Da aproximação, do afago. Esse homem, irmãos, estava distante da sua família. De repente era alguém casado, que a esposa não podia mais ter contato, os filhos não podiam se aproximar. Ninguém o tocava. Eu imagino, irmãos, quando Cristo estende a mão e toca aquele homem deve ter desmoronado. Ele me tocou. Ninguém me toca, ninguém quer me tocar. E ele, antes de curar, o texto diz que ele estendeu a mão. Jesus, compadecido, estende a sua mão. Como se ele, com o seu toque, dissesse, né? Eu estou aqui, né? Ele estabelece com esse toque um relacionamento afetuoso com esse homem. Ele sabia que há muito tempo ninguém se aproximava daquele homem. Imagine a comoção do leproso com aquele toque de amor. Eu fico imaginando isso. Ele ajoelhado, Jesus chega perto dele, estende a sua mão. Aquele homem deve
Que é isso? Era proibido. E embora a lei de Moisés não permitisse o toque em alguém assim, porque deixava o indivíduo impuro até o final do dia, nós vemos aqui o próprio Deus, o autor da lei, e o puro por excelência, fazendo a imundície bater em retirada. Ele é Deus. A lepra recua diante da pureza. A morte recua diante da vida. As trevas recuam diante da luz. O Deus Todo-Poderoso tocou aquele homem e a lepra bateu em retirada. Seu estado pode ser deplorável, irmãos, aqui essa noite. E eu sei que isso é muito comum. Mas isso de modo algum afastará o mestre de você. Algumas pessoas podem olhar para você e dizer assim, não tem jeito, ou sentir até, lamentavelmente, algum asco pela sua realidade. Mas isso não afasta o Senhor. Pelo contrário, a sua miséria atrai a misericórdia dele. A nossa miséria. Ele quer essa noite, eu creio, estabelecer uma comunhão com você, tocando de forma única a sua alma. De repente você está acuado, temendo, pensando que tudo acabou, que nada tem mais jeito. Mas Jesus chega perto de você, coloca a sua mão e você sente o seu toque de amor e entende, a partir dali, que tudo pode mudar e de fato mudará. O que o Mestre tem em bondade, irmãos, nós vemos que ele tem em poder. Ele não apenas tem boa vontade, querendo ajudar, sem poder. Nós somos assim. Muitas vezes queremos fazer o bem a alguém, mas não temos como. Mas Jesus, ele diz, veja, no versículo número 41, quero, fica limpo. Ele não diz, eu quero, mas não posso te ajudar. Ele diz, eu quero, fica limpo. Ele tem boa vontade e ele tem poder. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, texto que os irmãos conhecem, aqui é uma promessa muito maravilhosa, nós temos que aprender a orar as promessas do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo diz, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ao tornar aquele homem puro, ele o reintegrou à comunhão com Deus e com a sociedade. Veja, é isso que Cristo faz. Somente Deus organiza perfeitamente a nossa vida na perspectiva vertical e horizontal. Aquele homem agora podia o quê? Entrar no templo. Tanto que ele diz para ele, vai ao sacerdote. Primeira coisa quando Cristo restaura um homem, usando para os nossos dias, vá para a igreja. A primeira coisa que nós fazemos ou pensamos em fazer quando estamos em nossas misérias é o quê? Nos afastarmos da onde? Da igreja. É muito belo isso aqui. Jesus, olha, agora é o seguinte, está tudo ok? Tá. Vamos congregar. Vá lá para o sacerdote. Mostre a ele o que Deus fez na sua vida, para servir de testemunho ao povo. Então a relação daquele homem com Deus é restabelecida dentro do contexto litúrgico daquela época. Ele agora pode se aproximar do sacerdote. Ele não podia se aproximar de ninguém. Então ele volta ao templo, ele volta às atividades culticas, ele volta e vai oferecer o sacrifício. Isso tudo destaca a pureza e o reparo da sua vida. Jesus fala para ele, oferece, versículo 44, ele diz, mostra-te ao sacerdote, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho. E claro, imagine esse homem chegando em casa, com a pele
igual a uma pele de uma criança, de um bebê. A gente não para às vezes para meditar nisso, né? Olha aí, não precisou de nenhum tratamento, não precisou de botox, estava tudo direito. Estava tudo no lugar. Pele limpa. Aquele homem é recebido em casa com certeza, com espanto e com alegria. O Senhor, irmãos, é poderoso para ajustar a tua vida essa noite de forma bela e plena. O Senhor deixa você bonito de novo, apresentável. Vá, pode ir para a igreja, vá para os seus. Só Ele pode trazer a pureza que nos faz prosseguir para a sua glória. Louvado seja Deus por isso. Porém, acontece um fato interessante. Volta comigo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1. É que esse homem se aproxima de forma correta. Ele enxerga quem Deus é, ele enxerga quem Ele é. Ele sabe que Cristo é poderoso, não é apenas um homem, ele sabe que é um homem miserável. Como nós vimos, o Senhor se compadece, o Senhor o toca, o Senhor o reintegra a comunhão com Deus, a comunhão com a sua comunidade de fé e, claro, com os seus. Versículo de número 43 nos diz que em Marcos capítulo 1, o Senhor faz a ele uma veemente advertência. E essa advertência é o seguinte: não digas nada a ninguém. O texto fala. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas. Versículo número 45. E a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Interessante é que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, destacam a advertência do mestre ao que fora leproso. Isso é interessante, né? Uma coisa dita uma vez na palavra de Deus, claro, já deve ser tido como algo muito grave, e ser repetida 3 vezes, essa advertência ela é muito interessante. Nós vemos em primeiro lugar que o mestre ele evitava a popularidade nociva, nós falamos isso no domingo passado, que atraía os interesseiros, desvirtuava a sua missão e dificultava o seu propósito. Então, existiam muitos interesses em torno de Cristo e ele queria, não queria ser causa de ninguém, contra o Estado, enfim, contra a realidade religiosa dos seus dias, com o interesse que muitos tinham apenas nos recursos que poderiam advir também da sua missão. O mestre demandou daquele homem a obediência às palavras de Deus, o que estava escrito na lei de Moisés, para servir de testemunho para a glória de Deus, claro, e a sua restauração no convívio social. Claro, irmãos, que seria inevitável o conhecimento de tamanha cura. Isso é algo chocante, né? Seria impossível esconder tal sinal. Porém, o homem, ele agiu de forma inconsequente. Não apenas ele destacou diante dos seus, como Cristo o tinha orientado, ao sacerdote, né? Claro, voltar para a sua casa. Isso, claro, já ia impactar a sua vizinhança e as pessoas ali próximas. Mas ele, de forma inconsequente, propagou, indo na contramão do que Cristo lhe dissera. Propagou o que lhe ocorrera. E de tal modo que ele acabou prejudicando o andamento da missão. Cristo pregar, entrar nas cidades, né? Multidões, as ruas estreitas, isso era algo, né, difícil. A gente mesmo aqui já não tem ruas tão largas. Algumas cidades têm, alguns países. Mas imagine isso ali no primeiro século, né? Ruas estreitas, cidades pequenas. Então ficava difícil para comportar as multidões. Então o texto diz que o Senhor Jesus, ele permanecia fora, em lugares ermos. E ele não podia adentrar ali. Nós vemos aqui, irmãos, o que eu pude observar, meditando nesse texto, algo que nos é característico, lamentavelmente, aqui do lado de cada eternidade. Ou seja, a obediência e a desobediência. Mesmo tendo um encontro com Deus, mesmo vendo quem Cristo era, mesmo sendo curado, mesmo recebendo o toque de Cristo,
Mesmo sendo restabelecido, restaurada a comunhão, a nossa vida sempre vai oscilar em coisas que faremos que agradam ao Senhor e em coisas que fazemos que não agradam ao Senhor. Interessante isso. Como pecadores, nós somos assim, instáveis e inconstantes. Não é isso? Eu creio que aqui é o dilema de todo crente. O crente de fato sofre por não obedecer mais. Eu creio que isso está registrado para que nós fiquemos atentos quanto ao nosso andar e realistas quanto ao nosso vacilar. Existem coisas que você vai obedecer com mais rapidez, outras não. Existem coisas que você vai entender de forma mais rápida, outras não. O fato é que, embora falhando muitas vezes, nós sabemos que não somos mais impuros. O fato é que nós podemos dizer: louvado seja Deus, a lepra não me domina mais, o pecado não me domina mais. Eu posso vacilar, mas sei que Cristo é o meu Senhor. Isso é um fato triste de nós constatarmos. Nós somos pecadores, nós tropeçamos em muitas coisas, mas também sabemos que nós não somos mais como nós éramos. Não é isso? O texto aqui não diz que a lepra voltou. O texto aqui não diz que Cristo o procurou para castigá-lo. Não. Deus sabe que você é fraco. Ele deu uma instrução e ele sabia que aquele homem não ia seguir. Mas é o que Deus demanda de nós, porque a palavra é a nossa saúde, é a nossa vida. Mas uma coisa nós temos, a certeza disso, quando nós paramos para olhar a nossa vida, e quando nós nos encontramos com o Senhor, o estado em que nós nos encontrávamos, nós lembramos, eu lembro, eu procuro fazer esse exercício, meu Deus, quem eu era, de onde tu me tirou? Quando eu considero isso à luz das minhas desobediências atuais, das minhas quedas atuais, dos meus fracassos como cristão, queria tanto falar menos. O homem aqui tinha um problema de falar demais, né? O negócio dele era sair falando em todo canto, né? Parece que isso é uma coisa que é muito inerente a nós, falar demais, né? Deveria ter ficado mais calado e as coisas tinham dado mais certo. Mas o fato é que nós sabemos que nós não somos mais o que nós éramos e que um dia nós seremos semelhante a Ele. Primeira epístola de João, capítulo 3, o apóstolo diz isso. Olha também outra promessa que é importante para nós considerarmos. Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Pense nisso no texto, considere essa palavra de João nessa relação com o leproso, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aqui eu lembro que eu já preguei nesse texto, falei para os irmãos, a ideia aqui é: vede. Ele está admirado, vede, olhem, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha o status, irmãos, olha a relação. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E João continua e diz: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Não é a linguagem, remete a gente lá, impuro, ficou puro, se encontrou com Cristo que é de fato puro, o santo por excelência, que tirou a lepra que o dominava, mas ainda ela permaneceu ali no coração dele. Por isso que ele não conseguiu obedecer à voz do Senhor. Capítulo 1 de Marcos, versículo de número 37 diz: todos te buscam. E eu digo essa noite para os irmãos: muitos
o buscam, mas não são todos que o conhecem. Não são todos. Multidões estavam ali próximas, ali de Cristo. Aproxime-se com humildade e em adoração. Cristo não é um objeto ou um enigma a ser desvendado. É o Deus em carne que tem que ser adorado. Cristo não deve ser alvo da sua especulação, mas sim objeto da sua adoração. Esse homem não chegou com querelas teológicas, com questionamentos, culpando ou com vitimismo. Ele adorou. Ele se viu como pecador e se prostrou aos pés do Senhor. Reconheceu que ele era onipotente e que ele tinha boa vontade. Se ele quisesse curar, ele poderia curar. Ele não diz, o Senhor tem que me curar. Fato é que o poder transformador de Cristo atuou na vida dele e atuará também na sua vida. Se você se aproximar, reconhecendo a sua majestade, e que mesmo diante dos percalços que acontecerão em sua caminhada cristã, o seu status de filho de Deus e a pureza concedida por Ele, a cada dia será mais e mais transformadora em seu coração. Porque diz o apóstolo Paulo que nós somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, como que pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, irmãos, que nós não sejamos apenas mais algum ou mais alguns que buscam, mas que sejamos adoradores, contritos em humildade, experimentando o seu poder e buscando a cada dia, mesmo nas nossas instabilidades e inconstâncias, obedecermos ao Senhor que nos trouxe tão grande salvação e nos faz tanto bem. Amém? Senhor da glória, nós te agradecemos por tua palavra. Ela é a verdade e nós queremos aqui, Senhor, te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque nós não temos nos achegado a Ti com a contrição adequada, com o quebrantamento, com a devoção. Nós precisamos do Senhor para que Te adoremos em espírito e em verdade, enxergando a Tua beleza, enxergando os nossos pecados e cientes de que o Senhor é poderoso para transformar cada vez mais nossa vida numa relação restaurada contigo cada vez mais, com os nossos irmãos, caminhando, muitas vezes tropeçando, mas certos de que o Senhor, que nos chamou, completará a sua obra em nós. Nos ajuda, Pai, em Cristo Jesus. Amém.